Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa primeira temporada do podcast do Roger. Esse é o primeiro episódio e eu estou muito feliz em começar essa nova jornada e ter você aqui com a gente. Neste momento de lançamento, a nossa primeira temporada, eu vou abrir o meu coração e os microfones para falar um pouco desse projeto. Em mais de 22 anos de comunicação, eu aprendi algumas coisas. E uma delas é que essa região em que a gente vive é uma região muito rica, um caldeirão cultural, com muita movimentação social, política, tem uma economia vibrante. E a gente, claro, tem muito assunto para tratar por aqui. O que muitas vezes falta é um canal adequado, um canal democrático, um canal onde as pessoas se sintam à vontade, participantes. E é isso, a minha proposta é essa, é trazer, abrir esse espaço de diálogo para as pessoas poderem se sentir à vontade de reclamar, de pedir temas, e fique à vontade para participar com a gente desse momento tão bom, tão vibrante. As pautas podem ser sim sugeridas por vocês, eu espero ter aqui nessa bancada mobilizadores culturais, políticos, empresários, pessoas que fazem a nossa região acontecer. Nós estamos gravando aqui de Itabuna, mas é bom deixar claro que a proposta desse podcast é ser regional, é trazer você, seja de Itajuípe, de Quaraci, de Ilhéus, de Itacaré, de onde você estiver, e claro, daqui de Itabuna também, que é esse centro vibrante onde nós estamos. Esse é um convite para fazer parte dessa conversa e nós vamos juntos, então, refletir, procurar conhecer melhor a vida que está acontecendo aqui em volta, aquele assunto que está mais sendo debatido na semana, aquele assunto que está sendo mais comentado, é ele que a gente vai trazer para aqui para poder a gente estar refletindo. E por falar em conhecer de perto a realidade da nossa região, eu vou abrir essa temporada com uma figura assim, uma visão muito aguçada. Meu amigo Luiz Conceição, 50 anos fazendo jornalismo aqui na nossa região. Ele que começou muito cedo, quando ele me contando aqui, a gente estava batendo um papo antes de começar, ele me disse que quando ele começou com a comunicação, eu tinha 5 anos, gente. 1976. Isso. 1976. Inclusive fez aniversário agora, foi em janeiro, né? Isso, dia 2. Luiz Conceição, muito bem-vindo ao primeiro podcast do Roger. Muito grato aí por você ter aceito o nosso convite. A alegria é minha, Roger. Sobretudo porque conheço você há um tempo enorme, embora não tenha visto você criança, mas seguramente você engatinhou aqui com as emissoras de televisão de Itabuna, TV Cabralha, à época, depois a TV Santa Cruz, onde passou uma grande temporada. Além de ser um profissional sério, você é muito competente e tem uma integridade absoluta no jornalismo, o que é importante, assim, na minha atividade. Na minha vida, por exemplo, eu tive personagens em pessoas importantes que se dedicaram a nos ensinar, a explicar, a cobrar e a mostrar o caminho correto para fazer um bom jornalismo, com autocrítica, sobretudo, mas sobretudo com inteligência. Então eu estou aqui satisfeito porque você começa a sua nova jornada aqui com o seu podcast e a sua integridade profissional, o seu conhecimento com as pessoas, a sua relação familiar, a sua relação de amigos e a sua referência profissional, para mim é uma alegria poder trilhar com você e lhe segurar as mãos nesses primeiros passos. Luiz, eu me considero um homem de sorte. Eu, ao longo da minha jornada profissional, eu tive a oportunidade de me encontrar com pessoas que me deram boas orientações. Você foi uma delas. Eu trabalhei com o Luiz Conceição no jornal A Região entre 99 e 2001. E ali encontrei ele, Daniel Tami, Davidson, muita gente boa que me auxiliou aí a ter um contato com o jornalismo escrito, porque eu vim do rádio, passei pelo jornalismo escrito e Sim. televisão são 29 anos de televisão, uma temporada boa, né? Na TV Cabralha, Sim. teve a sucursal do SBT que eu passei 2 anos aqui e 22 anos de TV Santa Cruz. Você sabe que eu estive na TV Santa Cruz até dezembro do ano passado, né? Mas, assim, como o jornalismo e a comunicação fazem parte da minha vida, eu não poderia simplesmente levantar os pés e dizer, acabei por aqui, de jeito nenhum, tenho que estar aí fazendo esse trabalho. Você sabe, aliás, que comunicação é um negócio extraordinário porque você faz a relação entre as pessoas. Você estabelece um liame, um nexo, uma interação entre pessoas que não se conhecem,
mas que tem no nosso trabalho a confiança de estar bem informado, de receber notícia com credibilidade, sobretudo. A gente diminui distâncias, a gente bota as pessoas para refletir, né? O Exato. propósito do jornalista não é simplesmente dar uma opinião dele. Não, na verdade, é estimular o debate, o diálogo entre as pessoas. Isso, a propósito, eu queria aqui fazer uma saudação especial ao seu sogro, Valdemir Andrade, com quem eu passei momentos importantes da minha vida. Inclusive, antes do seu falecimento, 2, 3 anos antes, ele me deu a oportunidade de fazer a revisão dos livros que ele lançou. Pelo menos 3 livros dele, eu fiz a revisão. A gente teve a chance de muito discutir algumas coisas importantes da linguagem, da gramática, e sem alterar a essência do pensamento dele. Eu quero fazer essa saudação. Eu gostaria de ter usufruído de mais tempo ao lado dele, porque é um homem de também visão aguçada, de uma abordagem sempre crítica e que sabia os caminhos, os meandros da política e da vida social da nossa região. Tá lá nos livros dele conta isso. Ele utilizava da ficção, isso, né? Ele misturava ficção para falar da realidade da vida dessa região. Né? Aliás, o trabalho dele sobre as Tupinambás, né, na Serra do Padeiro, é um trabalho maravilhoso, é um thriller fantástico, que ele repetiu no Ticutia, né, que é o último livro dele lançado. A propósito, eu encontrei com o editor da Vila Literarum, Agino Gaspareto, que me disse que está fazendo a revisão de toda a obra de Valdemir Andrade e vai reunir os amigos, a família, para fazer um lançamento. Um relançamento dos livros de Valdemir Andrade. Eu acho que é uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco da história que ele sabia contar muito bem e com uma destreza absoluta em relação ao texto, à mensagem, à ideia, ao projeto em si. Os livros dele são fantásticos. Essa história de ele utilizar personagens fictícios para falar de pessoas reais, aquilo ali me pôs em contato com uma parte da história da região que eu conhecia por alto. Aí, lendo o livro dele, você acaba conhecendo profundamente como se davam as relações sociais, né? E aqui a política mesmo de Itabuna, ele conta nos 40 anos de política de Itabuna. Ele fez uma releitura sobre as eleições desde a eleição, se não me engano, de José Alduque Teixeira, na década de 70. E aí ele pega e faz um apanhado dessas eleições com resultados. Não é uma coisa enfadonha, porque ele fala de histórias, dos personagens e tal. Mas é um negócio interessante porque ele consegue inserir a política regional num livro que é um livro gostoso de ler, que ele fala da verdade da Ilha do Jegue, que não mais existe, não é? E ele achava que era um lugar, um paraíso do amor, de um casal. E é um negócio extraordinário essa ficção que ele criou. Então, pois é, Valdemir, ele tinha essa característica, né, de poder transformar histórias, ficções, para transformar essas ficções, mostrando o que de fato era a nossa região, como se davam as relações sociais. Eu mesmo fiquei impressionado, por exemplo, como eram as relações sociais e políticas em Ilhéus na década de 60, na década de 50, e ele conta algumas histórias assim que deixavam a gente impressionado. A propósito, Valdemir Andrade, ele trabalhou muito na Rádio Cultura de Ilhéus. 30 anos? Não, cerca de 25 anos lá. Ele chegou aqui na década de 68, 68. Na verdade, 67. Ele deve ter chegado aqui em 67, logo depois da enchente, e foi dirigir a Rádio Jornal de Itabuna e o Diário de Itabuna, que era um grupo do ex-empresário José Alduque Teixeira. E foi lá que nós nos conhecemos. E foi lá Rádio Jornal ele ficou 29 anos, 29 anos, é verdade. 29 anos à frente da Rádio Jornal. E ele foi vereador em Ilhéus também. Foi caçado. Em 64. Ele foi vereador pelo PDT, foi caçado pela ditadura militar. Mas eu vivia a região intensamente, né? Meu sogro, infelizmente, teve uma morte prematura, mas o que eu pude usufruir dele, ele foi meu colega de trabalho na Rádio Cultura de Ilhéus. Também, né? Trabalhei na Rádio Cultura de Ilhéus, nessa época ele trabalhou lá também, mais ou menos em 95, 94, 95, nessa faixa aí. Pois é, meu amigo, por quê? O que ele encontrou nessa região para poder escrever tão bem e de forma tão tranquila? Uma região rica. Isso, mas na verdade, se você ler um pouco sobre a região, tem vários escritores aqui, eu gosto muito de citá-los, né? Hélio Pólvora, Adonias Filho,
Mas, sobretudo, há um Jorge Amado que, num capítulo dedicado à terra e à mata, no livro Terra do Sem Fim, ele tem a descrição mais intensa, mais verdadeira do que é a nossa Mata Atlântica. Teve até um evento ano passado, na Festa Literária do Cacau, e eu tive a oportunidade de encontrar professores que eu sempre gostei e admiro, e fui aluno deles com maior dedicação. O professor Rui Póvoas e a professora Maria de Lourdes Neto Simões, Tica Simões. E um debate dedicado à obra de Jorge Amado, do qual Daniel Tom participou, o colega Daniel Tom participou, a gente lembrou dessa coisa da mata, esse capítulo dedicado à mata do livro Terra do Sem Fim. Eu acho que essa coisa da terra, da água, do solo, da vegetação, dos pássaros, sabe? Isso nos cria um ambiente maravilhoso de vida. Inclusive, isso para falar de Cabruca, para falar de Cabruca, muita gente já falava nisso nos anos 2000, começou a popularizar bastante esse termo Cabruca, né? Na literatura jornalística, e alguns grupos, até empresas, começaram a utilizar esse nome. A associação, no caso, aquela ONG de Ilhéus, que meu amigo... ONG. Isso, a ONG de Ilhéus. E também a associação Cabruca, que passou a trabalhar com cacau orgânico ainda no início dos anos 2000. Foi na obra de Jorge Amado que o povo foi pesquisar para entender o termo Cabruca, porque ele explica como o mateiro, como o trabalhador rural abria a mata para fazer a roça. Para cabrucar. Isso, fazer a roça. Para poder fazer a roça de cacau. E aí esse termo Cabruca ganhou espaço. E tem também um trabalho do pessoal da CEPLAC, Dan Lobão, o Wallace 70 também, que tentaram fazer uma releitura dessa Cabruca e popularizou o termo, na verdade, né? Antes era muito dedicado mais à área científica, as pessoas tinham mais a noção científica. A partir desse uso contínuo e intenso da palavra, hoje todo mundo entende o que é cabrucar. Quer dizer, abrir a mata para plantar cacau sob a mata. Porque o cacaueiro, é uma planta que requer sombreamento. Sem sombreamento, o cacau, na época, não vivia. Embora hoje, com as tecnologias avançadas da CEPLAC, do governo federal, a região não tem, que tem experiência de cacau a pleno sol, mas com irrigação. Mas hoje na Bahia todas as plantam cacau, Barreiras, Riachão das Neves. Em São Paulo está plantando cacau, no noroeste de São Paulo. Em Sergipe, no sul de Sergipe, está plantando cacau. Então o cacau, ele perdeu, ou ele ganhou, melhor dizendo, ele ganhou. Saiu das áreas tradicionais, né? Isso, eles veio para cá da Amazônia, mas aqui encontrou um terreno fértil. E a tecnologia empregada pelos órgãos dedicados à pesquisa levaram o cacau para o Brasil todo. Então o cacau hoje vai ser tipo pau-brasil, fruto nacional. A gente deve a essa cultura agrícola uma cultura social, política, econômica, que a nossa sociedade do sul da Bahia, ela teve na cultura do cacau a força econômica para se desenvolver, para nascer cidades, para desenvolver uma sociedade. E é disso e até para financiar projetos do Brasil, né? Como financiou o Polo Petroquímica Massari. Salvador, praticamente, parava para receber o dinheiro do cacau. Salvador só pagava salários, a Prefeitura de Salvador, o governo do estado, depois que o cacau era vendido, exportado, e entrava dólares na economia. Aliás, que você lê a história do ex-senador Luiz Viana Filho, ele tem em junho de 74, a CEPLAC tinha uma receita de 12 milhões de dólares. 2 vezes a receita de Sergipe e 1,5 vezes a do estado da Bahia. Pra você ter ideia da importância econômica do cacau. E muitos projetos que hoje... Muita gente não sabia que, por exemplo, essas pontes que ligam a 101 às comunidades rurais e a BR-415, aliás, a BR-415 às comunidades rurais, foi construída pela CEPLAC. Sim. Essa ponte de Itamaracá, a do Banco da Vitória, a do Japu. Mas muito antes, já tinha o Instituto Cacau da Bahia, que foi assim, um órgão que nasceu primeiro com a CEPLAC, né, em 31.
A CEPLAG é de 57, o ano que eu nasci. E o ICB fez um trabalho de desenvolvimento regional, na verdade, né? Telefonia, estradas, pontes. Para você ter ideia, a região era região de mata fechada. Então o ICB foi que transformou os caminhos, as veredas, em direção a cidades, né? E a CEPLAG deu continuidade a esse trabalho. A CEPLAG, no seu começo logo, ela foi um órgão mais técnico, de pesquisa e de extensão rural. Depois ela abraçou uma parte que o ICB foi saindo, né, em decorrência da sua atividade já chegando ao fim, e a CEPLAG ocupou esse espaço. Então o cacau é, sobretudo, uma boa lavra. Seja na Bahia, seja em São Paulo, seja em Sergipe, Espírito Santo, Rondônia ou qualquer outro lugar do Brasil. Na minha humilde opinião, não vai parar por aí. Teve momentos de crise no passado, na década de 30, teve momentos de crise na década de 50, no pós-guerra. Esses ciclos faz parte do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico cíclico, né? Na verdade, isso faz parte. Na verdade, desde o Brasil colônia, o Brasil viveu sob ciclos da agricultura exportadora. Cana-de-açúcar, o café, o algodão, o cacau. Depois na área da mineração com os diamantes de Minas Gerais. Então, assim, há uma coisa cíclica em relação à atividade agroexportadora. Agora é com a soja, embora a soja tenha, pela pesquisa da Embrapa, pela visão mais modernizadora da tecnologia empregada no semiárido baiano e na região centro-oeste do Brasil, a soja é um negócio extraordinário. Ela também está interligada com outras demandas, né? Uma commodity que está muito interligada com demandas, por exemplo, da pecuária. Isso, também. A pecuária no mundo inteiro precisa do farelo de soja para alimentar os animais, né? Incrível que pareça, até o biocombustível. E ainda tem o biocombustível. Mas no caso do cacau, a gente sabe que ela é uma planta bastante rica, pode ainda dar muito dinheiro, não só para a Bahia, como você citou, para vários estados brasileiros, porque a demanda é grande, está chegando na China de uma forma consistente, que é um mercado consumidor gigantesco, então, na Índia. Isso. Então o cacau está vindo numa fase extraordinária porque ele está se sustentando já há 6 meses, né? Depois de viver um boom no ano de 24 e 25, chegou a $13 mil a arroba de cacau. Houve um reajuste, que é natural, isso, mas está novamente... por problemas no Brasil, né? E problemas dos maiores produtores, Gana e Costa do Marfim, que não vão sustentar mais, porque a mineração está forte na Costa do Marfim, em Gana. Além disso, as plantas estão envelhecidas. O sistema agrícola de lá, né? Que deve se manter aí em torno de $6, $7 mil a tonelada neste ano. O sistema agrícola de lá é bastante complicado. Isso, é mais rústico. É mais rústico e também emprega bastante mão de obra infantil é verdade, e tal. Então não é um comércio assim considerado justo. Alguns mercados vão criar restrições para a compra desse cacau. E nós temos um sistema já mais moderno, onde a gente tem um comércio justo, tem também um produto rastreado. Então isso tudo facilita mercados mais competitivos para o cacau brasileiro. E a gente sabe que ele vai continuar financiando essa sociedade aqui, que é tradicional. E o cacau teve uma coisa importante que eu não toquei aqui quando eu falei, mas na década de 70 tinha aqui projetos culturais, o cacau, o Passe. Até um Padilha foi diretor do Passe, o próprio Hélio Pólvora. E grandes escritores daqui de Itabuna, como Jorge Amado, Valdelice Pinheiro, né, tiveram obras publicadas com o recurso do cacau. A época que a CNPC, né, era o Conselho Consultor de Cacau, e depois a CNPC. Tem gente que fala assim, rapaz, eu não entendo como é que vocês lá têm 2 televisões de alcance nacional, que no caso antigamente era a Manchete e a TV Santa Cruz, que é a Globo, né? Isso. Você tinha a Cabralha, que era a Manchete, isso. Depois passou a SBT, né? Foi. E aí depois teve virou Record. E a TV Santa Cruz, que é a Globo. 2 emissoras em Itabuna. Isso era por causa da riqueza econômica da região. Exatamente, isso não é à toa, não. Exatamente. Então nós temos emissoras de rádio, tivemos jornais importantíssimos, como foi o caso da região e outros, e 2 televisões. Por isso o que proporcionou isso? A pujança econômica da região. Verdade. Assim, nas décadas de 70 e 80, a gente tinha muito dinheiro, Roger.
embora não tivesse poupança, não tivesse pensado no futuro. Porque assim, para você fazer o futuro, você tem que pensar a partir do passado. Então a região teve muito recurso financeiro, chegou a ter uma receita de $1 bilhão em 88, 89, antes da Folha de Bruxa, mas esse recurso ele foi pulverizado. Não é? As pessoas compraram muitos carros novos. Não, e muito dinheiro foi empregado fora da região. Fora da região, né? A gente tinha cacauicultores que, ao invés de investir aqui, investiram fora da região. Mas ainda bem que nós ganhamos universidades, nós ganhamos a imprensa, né, profissional. E esse debate intenso sobre o cacau e sua importância vai nos levar anos a fio, porque o cacau continua forte, a região continua diversificando sua atividade econômica, né? E a mídia, ela acompanha esse desenvolvimento. Não tenha dúvida de que a gente tem feito e tem exportado profissionais de qualidade, de valor para outras praças. E espero que a gente consiga fazer uma mídia cada vez mais profissional. Criar uma consciência coletiva também nessa região, né? A região precisa pensar de forma mais crítica. E outra coisa importante, Luiz Conceição, nas suas palavras eu vejo, esse investimento na comunicação regional conseguiu fazer com que essa região também fosse levada para fora daqui, para além da literatura que muitas vezes atinge uma camada mais elitizada da população, porque Jorge Amado realmente não só tornou essa região conhecida para o Brasil, mas para outros países também, porque ela foi traduzida aí em dezenas de línguas, mas o jornalismo da nossa região também proporcionou que essa região se tornasse conhecida para outras camadas da população do país. Não, né? Exatamente. A gente tem projetos aqui das nossas emissoras, dos nossos veículos, que são importantes, né, e repercutem em nível nacional. Veja que a TV Santa Cruz, por exemplo, tem um projeto Lápis na Mão que eu acho maravilhoso, porque estimula a leitura, estimula as crianças em idade escolar a ter uma visão crítica da própria realidade, do seu próprio ambiente. E isso forma profissionais, não tenha dúvida. Isso forma uma mentalidade melhor. Que assim, você não pode aceitar passivamente que as pessoas façam o futuro por você. Você tem que fazer o futuro de todo mundo em conjunto, uma interação positiva. É como se todos estivessem empurrando um carro velho. Isso né? mesmo. Todas as forças avante, não pode ser a ré. Porque senão cria um desequilíbrio. E outra coisa que proporciona desequilíbrio é quando uma região, um país, sustenta toda a esperança dele num único ativo. O que falava do mal do petróleo, por exemplo, né? Alguns países que tinham economia baseada no petróleo não diversificaram a economia e quando aquele ativo começou a cair, entrar numa curva descendente, aquele país ficou pobre de novo. Então, aqui nós temos o cacau como um motor econômico, mas não pode ficar mais só no cacau. E ainda bem que a região despertou para isso, porque a partir dessa visão mais crítica, até por causa do ciclo de baixa do cacau, outras áreas da nossa economia foram despertadas. A gente tem aí o Distrito Industrial de Ilhéus, a gente tem o turismo como a maior indústria a céu aberto do mundo, que nossa região tem atrativos maravilhosos, isso. né? Veja, o cacau chegou aqui, segundo os historiadores, em 1746. Então são 250 anos, mas, né? 350 anos, é isso? Então, o cacau, ele tem uma cultura de 2 séculos, 3 séculos. E a gente não está procurando diversificar essa matriz, está sim. Tem outros projetos, né, aliás, outros projetos que estão sendo pensados e trabalhados. A gente tem aí uma proposta de uma ferrovia para exportação de produtos, né, agrícolas e minerais. A gente tem a visão de um novo porto, né, para dinamizar a exportação desse material. E tem outras coisas chegando, Lucas. E tudo isso vai nos forçar, seguramente, a preparar pessoas, mão de obra, a ter uma visão melhor e mais otimista em relação ao mundo. Porque, assim, cacau é boa lavra, é verdade. São 280 anos que a gente vem plantando cacau, colhendo cacau. E vai continuar, né? E vai continuar, mas de uma forma mais tecnológica. Isso. De uma forma mais, digamos assim, com mais investimentos Inclusive, duradouros, Luiz, né? É um tema que eu penso será motivo de outros programas aqui nesse podcast. A gente está falando de cacau e da cultura do cacau de um modo geral, mas eu penso, você falou cacau mais tecnológico,
E eu penso que logo em breve teremos aqui um podcast para falar da mecanização da lavoura do cacau. Eu penso, porque assim, sempre foi um tabu mecanizar a lavoura do cacau, por questões muito óbvias, tanto topográficas quanto de sistema agrícola particularmente, mas isso vem mudando. Eu conheço algumas fazendas, inclusive uma aqui bem perto, em Coaraci, penso em trazer o proprietário aqui, onde você tem por exemplo, ele adaptou lá um secador de café. Sabe aquele secador de café circular? Sim. Ele adaptou para secar o cacau de forma eficiente, não depende do tempo, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ele seca uma quantidade bastante considerável de cacau por semana. Sim. Então, as ruas dentro da lavoura ele fez de um modo onde não dá para botar um trator, mas ele bota um quadriciclo onde ele consegue pulverizar, consegue colocar, fertilizar. Interessante. Muito legal. Assim, e também onde embora cacau seja uma atividade, né, de mão de obra intensiva, mas se você mecanizar e der bons resultados, você vai ter uma mão de obra mais qualificada, porque você não vai ter mais o operário com o facão na mão, né? Ele vai usar agora ferramentas mais modernas, mais tecnológicas, aumentando a produtividade e, quem sabe, oferecendo mais lucro, mais receita. Da competitividade à lavoura do cacau. E melhor salário também, né? Também, porque a gente viu isso em outras lavouras, na cana, na soja, onde você tem no café, onde você tem hoje trabalhadores que, ao invés de receber um salário mínimo, né, ele já recebe um salário maior, porque ele teve que estudar, teve que se preparar. E isso deve chegar à lavoura do cacau também, com certeza, para que o cacau possa disputar mercado fora daqui. Sim. Aliás, em qualquer atividade humana, a educação é tudo, tá certo? Eu acho que eu consegui chegar aos 50 anos de profissão como jornalista, como repórter, né? Porque eu tive a ousadia e o desafio de vencer a mim mesmo. Eu tive tenho uns livros como as minhas ferramentas. Eu não saio para fazer um trabalho se eu não tiver lido sobre o assunto antes. Até por recomendação dos meus bravos colegas, como Raimundo Galvão, Valdemir Andrade, Nilson Andrade, Hélio Pólvora, José Carlos Teixeira, né, com quem eu trabalhei. Então essas pessoas diziam, rapaz, se você não estudar, você não vai adiante, porque cada vez que passa, a tecnologia ele exige mais. Veja, eu vou falar aqui uma coisa que as pessoas não vão entender o que é, os mais novos. Mas a gente, para ser jornalista, tinha que saber datilografia. O jovem não sabe mais o que é isso. Não é? Quando a redação foi informatizada na década de 90, era uma loucura, porque achavam que nós, os dinossauros, iríamos sucumbir. E muitos de nós vencemos. Estamos aqui hoje para comemorar 50 anos. Não, as pessoas não entendem. Eu falei para uns estudantes na semana passada, eles me entrevistaram, estudantes da UFSB. Eles são da área de tecnologia. Aí eles queriam saber de mim como é que foi atravessar essas 3 décadas na televisão. Ele perguntou o que foi mais desafiador ao passar por 3 décadas na televisão. Eu disse, olha, o mais desafiador foram as mudanças tecnológicas. E tem pessoas que imaginam tecnologia só coisas ligadas à eletrônica. Não. A linguagem talvez tenha sido a mudança tecnológica mais radical. Verdade. Se você pegar um jornal qualquer, de qualquer emissora de televisão, e observar como aquele jornalista falava, como ele se dirigia para a audiência dele, você vai ver que e também não é só o da televisão, não. Aquele que escrevia também nos jornais impressos, a maneira dele se dirigir ao público dele era completamente diferente. Sim, porque a base da linguagem é o texto, na verdade, né? Então, assim, muitos profissionais do rádio e da televisão vieram do jornalismo impresso. Não é que as pessoas... Hoje, assim... Então, hoje, para você ter ideia, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, para você ter ideia, há 50 anos, há 40 anos que eu estava no Jornal à Tarde também, a gente ia para fazer a reportagem, voltava para a redação, sentava à mesa, datilografava o texto, revisava, alguém fazia o telex. Gente, telex é um aparelho que a gente... Não existe mais. Não existe mais. A gente digitava aqui e caía em Salvador, em São Paulo, onde fosse. E hoje não. Hoje, com um aparelho desse aqui, um telefone celular, você faz texto, edita áudio, edita vídeo e faz o seu jornal.
sem precisar gastar papel, sem precisar muita dor de cabeça. Por quê? Tudo eletrônico. Então, a gente tem que melhorar o jornalismo a partir das tecnologias que nós temos hoje. Inclusive, Luiz, eu quero aproveitar esse gancho que você está me dando aqui para falar para as pessoas que esse é um programa de abertura, é um programa que nós estamos iniciando, nos apresentando aqui para você, mas a partir dos próximos programas, nós vamos trazer reportagens para dentro do podcast do Roger. Eu vou para a rua, vou embasar temas que nós iremos discutir aqui. Como esse era um programa mais de apresentação, não foi necessário. Mas para os próximos, onde nós estaremos abordando temas específicos, eu vou estar na rua, querendo ouvir você, querendo saber da sua opinião. E aí, claro, fazendo essa reportagem que posso chamar de uma reportagem guia, abriremos o podcast do Roger com uma reportagem guia que dará o gancho para o bate-papo. É maravilhosa essa interação do E sabe com o que é que eu vou fazer isso, Luiz? Vou fazer com o celular. É bom. Não, é interessante essa interação do ouvinte, do espectador com o podcast, porque enriquece a temática, enriquece as opiniões. E o que é bom num debate desse é a diversidade de opiniões. Chega de opinião única. Não. Como se fosse dono da verdade. Não, né? Não existe cada um isso. de nós tem uma contribuição a dar. Então, a hora que as pessoas vão se abrir, contar suas versões dos fatos. Porque um fato tem várias versões. Para os cristãos, tem uma passagem bíblica que eu acho maravilhosa. O Jesus Cristo, né, algemado, imobilizado, e conversa com Pilatos, né, que era o governador romano. E aí ele pergunta assim, o meu reino é desse mundo. Aí ele fala assim, de onde é seu reino? Ele disse, meu reino é a verdade. Disse, e o que é a verdade? E Cristo não responde a Pilatos, como se dissesse assim, olha, a verdade é um dom absoluto, se todos nós acreditarmos nisso. Então, eu falo a verdade, você fala a sua verdade, mas a gente pode ter consensos e essa verdade conquistar terceiros. E virar uma verdade única, como a terra redonda, a água é H2O, e por aí vai. Não, a gente vê, por exemplo, assuntos que estão circulando aqui na nossa região, assuntos muito intensos, onde a gente consegue ver nuances diferentes daquele mesmo assunto a partir da opinião que das pessoas veem. Cada um tem um ponto de vista. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre isso, sobre fake news. É de uma jornalista. Ela se baseia no fato de as fake news hoje, na modernidade tecnológica, serem mais disseminadas a partir de verdades, aspas, né? E o fake news não é um fato novo. Já existia no Império Romano, né? Por exemplo, Otaviano foi imperador e disputava o poder com Antônio, inventou que o Antônio tinha um caso com Cleópatra. Foi a maior fake news da época. Imagine que loucura isso. Porque havia uma preocupação dos romanos em relação ao poder do Egito, isso, né? Isso, também ao poder da própria Roma. Então, assim, as pessoas, para terem poder, elas mentem, dissimulam, e isso se ganha o ar de fake news. Aí geralmente você pega um desejo que lá na população está latente para que aquilo seja verdade. Não é verdade. E aí você dá motor àquela fake news. Tá. Entendeu? Então, assim, quem puder ler esse livro, lê. É de Dandara Matos. É um livro maravilhoso. É curtinho, tem 100 páginas, mas é um livro eletrônico fantástico. O nome do livro é A Epidemia da Desinformação. É genial. Olha, gente, eu não trouxe Luiz Conceição aqui à toa, não. O Luiz, ele não só ele faz, escreve, ele assessora como assessor de imprensa, mas ele lê muito. Ele lê. E a leitura, como já dizia o nosso queridíssimo Paulo Freire, essa leitura é a leitura de mundo. Ele tem uma leitura de mundo e tem a leitura aí, ó. Sim, ele já está passando para você o recado de um e-book, hein? Pois é. Leia esse livro de Dandara Matos sobre a epidemia da fake news e você vai compreender que a gente não pode ser sujeito de inverdades. O que se quer é a verdade dos fatos. É por isso que o jornalista, o radialista, o comunicador tem que ter sempre em mente a sua maior arma, a sua maior instrumento de trabalho é a credibilidade. E você acha que dentro dos desafios que a comunicação enfrenta, ela está aí o tempo todo se reinventando, se renovando, hoje, combater
a falsa notícia, combater o fake news é hoje o grande desafio da Não tenha comunicação. dúvida. Estamos vivendo agora uma fase de um fake news, na minha opinião, sabe? Assim, como aquele das armas de destruição em massa do Iraque, que a história mostrou que era tudo mentira. Era uma grande inverdade. E se você pegar os blogs da semana, na primeira semana de janeiro, alguns colegas vão dizer assim, olha, gente, foi fake news. Até os jornais de grande influência, como The New York Times, The Washington Post, venderam essa coisa de arma de destruição em massa no Iraque como uma grande verdade. E se provou uma grande mentira. A mesma coisa acontece agora. Tem um sujeito que se acha dono do mundo. É isso mesmo. Ele não deve ter visto Ele o tá filme. querendo inaugurar uma nova ordem mundial, Ele né? não deve ter visto Charlie Chaplin. Não viu Charlie Chaplin. Se tivesse visto Charlie Chaplin, a tolice, ninguém é eterno. É eterno a palavra, o DNA. Sem falar que não tem dinheiro para bancar o custo disso aí. Tanto é que a gente, hoje mesmo, eu estava ouvindo o Guga Chakra, ele dizendo, ele já está querendo falar de Cuba e de Colômbia, só que ele não tem nem condição de sustentar então, uma intervenção na Venezuela. A Né? gente vive uma... Estamos falando, gente, do Donald Trump. Da invasão lá do país vizinho, que eu acho um absurdo você invadir a casa do sujeito perigo. e tirar o sujeito da casa. É um perigo. Né? Ele pegou o direito Acusação... internacional e simplesmente rasgou. Isso. Né? E, aliás, o Conselho de Segurança da ONU, por unanimidade, reconheceu. Quer dizer, unanimidade não. Por maioria. Por maioria, reconheceu que foi um absurdo do direito internacional. Ninguém defende ideologia de A ou de B, mas se defende o direito, a justiça. E justiça não é esse tipo de arremedo que está se fazendo. E demore pouco ou muito, o direito de mudar a realidade da Venezuela é do povo venezuelano. Eu sou fã da nossa posição do Brasil de autodeterminação dos povos. Exatamente, né? Respeitar isso. As pessoas, quem elegeu o seu presidente, seu governador, seu prefeito, seu deputado, tem responsabilidade sobre a eleição que faz. Então, eu não posso achar que as pessoas votarem em A porque eu voto em B, estão erradas. O bom e a beleza da democracia é essa. É a dissensão. Você não elege sozinho, você elege com a maioria. É verdade. A maioria vai lá e coloca aquela pessoa no poder. E aí vão ter o a governador que democracia merece. pode não ser o melhor regime, mas ele é o mais participativo, permite a interação de todo mundo. Por favor, gente, tenham cuidado com as mentiras que vão ser pregadas em todos os palanques, sem exceção. Porque o que a gente deseja é que haja normalidade democrática, cada um vote de acordo com sua própria consciência ou sua própria ideologia. Ô Luiz, principalmente essa é a o palanque eletrônico, né? Não tenha dúvida. Principalmente o palanque eletrônico. Nesse palanque eletrônico que você tem aqui nas mãos, você vai ver chegar muita barbaridade. Isso. Tenha cuidado na hora de jogar no grupo da família, tenha cuidado, cheque essa informação primeiro. Mesmo aquela informação que parece lhe agradar, veja se ela é verdade mesmo, né? Não, e veja só que coisa interessante. Fazer assim, uma simbologia aqui. A natureza, ela tem uma perfeição absoluta. Há uma harmonia entre as aves, os animais, a fauna, a flora. Embora a cadeia alimentar seja presente, mas você vê que há uma harmonia na natureza. O rio não corre ao contrário, o riacho não corre ao contrário. O vento não derruba árvores todos os dias. Não é? Então, assim, para viver em harmonia, é preciso respeitar opiniões contrárias, respeitar a ideologia do outro, respeitar o outro e ter respeito por si próprio. Se eu não gosto de mim, eu não gosto de você, não gosto de ninguém, tá certo? Eu tenho muito me refreado em relação às minhas preferências pessoais, ao meu modo de pensar, porque a gente fica um pouco de idade, vai chegando na idade da aceitação das coisas, e aprende que para viver mais é preciso ter harmonia, ter equilíbrio. Você pode até dizer o que pensa, só não vá querer fazer proselitismo e nem querer empurrar a goela abaixo o que você pensa na cabeça para outra pessoa, né? É verdade. Aliás, eu tenho umas brincadeiras que eu faço que eu vou deixar de fazer. Uma delas que o Brasil foi invadido com um monte de soldados e um padre cantando em latim. E os índios não entendiam de latim. Pois é, então as coisas não são. Tem que ter cuidado mesmo, tem que ter respeito
primeiro de tudo, né? Então, pois é, gente, é por isso que eu vim pro Luiz Conceição aqui, porque ele tem essa visão de mundo. Tem muita leitura, tá? Você tem que ler livros, mas tem que viver. Sim. Tem que viver, tem Sim. que ir pra rua, tem que conversar com as pessoas. Isso. Porque muita gente, às vezes, acaba tendo uma ideia anacrônica da Sim, realidade, sim. porque só lê. Isso. Só ler. Não só ter essa harmonia com as pessoas, Roger, mas também com tudo, com os animais, com a floresta, né, o dia, o tempo e tal. E depois, ter muita paciência de entender, de refletir. Nada como 1 minuto por dia para você fazer uma reflexão. Puxa, eu agi bem hoje? Puxa, eu fiz isso hoje. A gente tá passando dias de muito calor aqui, né? Muito e não adianta calor. brigar. Não. Nem toda hora você tem ar-condicionado. O que é que você pode fazer? Ficar quieto. Exatamente. Não dá pra brigar com a natureza. Isso. E tomar muita água. Bem A bastante água água. equilibra tudo. Rapaz, porque tá quente. Muito quente. Muito E aí, a quente. gente falou de economia aqui e citamos algumas coisas. Eu citei turismo, você citou cacau, citou a indústria eletrônica de Ilhéus. A gente esqueceu da nossa bioeconomia, hein? Não tenha dúvida. A nossa, tenho uma da dúvida. nossa maior riqueza é essa Mata Atlântica que a gente preserva, que o cacau ajudou a preservar, tem ajudado a E é preservar. preciso que as pessoas tenham compreensão de que essa mata tem que continuar em pé. Porque hoje, uma das economias que mais geram riqueza no mundo inteiro, inclusive estimula a biopirataria e Isso. tal, quer dizer, o que é isso? Pessoas de outros países vêm levar agentes biológicos daqui para desenvolver em laboratórios fora daqui e vir com remédios Isso. para cá, vender o remédio. Então isso tem uma Tá. economia fortíssima Isso. e nós temos essa riqueza Isso. aqui conosco. Isso. Veja que se você consultar qualquer editoria de economia dos jornais, você vai ver que há projetos de reflorestamento em andamento no Brasil com investimentos de multinacionais estrangeiras de tecnologia, tipo a Microsoft, que está investindo aqui na Mata Por que Atlântica será, hein? para recuperar a Mata Atlântica, porque o mundo descobriu que se tocar fogo em tudo, vamos ficar sem oxigênio. Vamos ficar sem vida. Não, e as doenças que existem, que toda hora ou umas ressurgem e outras novas se desenvolvem, a cura dessas doenças Estão na própria mata. estão na própria mata. Exatamente, é verdade. Assim, então, assim, tem projetos de $1 milhão, né, em andamento. Eu acho um negócio maravilhoso e nós não estamos acordando para isso. O ICMBio e a Polícia Federal prendeu agora, no Pará, um lote que eles encontraram misturado com outra carga de centenas de aranhas. Isso. De um tipo específico de aranha, porque o veneno dela é extraído para Isso. fazer remédio. Remédio. Então, assim, as pessoas não têm noção do que acontece ao seu redor. Então, assim, eu acho que a teoria de McLuhan, né, de que o mundo é uma aldeia global, ela se perdeu um pouco por causa dos eventos que sucederam, não é? Desde a década de 70. Hoje, o que está, essa coisa da preocupação com a bioeconomia, ela abriu nossos olhos. Veja que a COP30 em Belém foi um evento grandioso, e a mídia deu destaque a pequenas coisas, como um incêndio, uma tolice qualquer lá. A coisas miúdas, né? De fundo mesmo, ninguém falou assim, da necessidade de financiamento das matas no planeta. Estamos vivendo aqui efeitos catastróficos do clima. Veja que estamos já quase 45 dias sem chuvas regulares aqui na região, muito abaixo da média. Bem abaixo da média. Temos problemas graves no sudeste sul do país, né? Com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vivendo problemas gravíssimos de enchentes e agora o Espírito Santo. Então, assim, se nós, seres humanos, tocarmos fogo na nossa casa, adeus vida. Já teve desde da Rio 92, Sim. Que essa preocupação ficou mais forte. Teve aquela encíclica do Papa. Isso, Laudato Si. Isso, João Paulo, do do Francisco. Francisco. Mas o Papa João Paulo II também escreveu sobre também escreveu. a Casa Comum, né? Sim, a Casa Comum. Sobre a Casa Comum. Então, é importante mesmo que as pessoas tenham noção dessa importância, porque não adianta você querer brigar com o que é fato. Sim. Nós mesmos somos jornalistas, a gente tem essa intimidade com os fatos, não, né? assim, eu acho que as pessoas devem estar também, assim, não importa seu credo, sua fé. Tem personalidades do mundo que já foram, que deram aulas de como viver em harmonia, né? Veja que a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, no século XIX, foi um ensinamento de como a gente enfrentar a Revolução Industrial, não é? O Papa João Paulo II, né, ele foi um Papa midiático.
Ele, né, usou muito a TV e o rádio para difundir o evangelho. O Papa Francisco, mais comedido, foi um homem mais humilde, de pés descalços, mas fez pregações maravilhosas. E agora a nossa esperança é que o Papa Leão XIV nos deixe mensagem de esperança, de fé, nesse mundo de transformação com violências absurdas. A mesma coisa tem que se dizer em relação ao bispo Desmond Tutu, na África do Sul, né? A Nelson Mandela, na África do Sul, né? A Madre Teresa de Calcutá. São personalidades que nos deixam um legado de fé e esperança na vida, nos seres humanos. Isso mesmo. E assim, essa questão da natureza é realmente muito importante, porque é a nossa única casa. A gente não tem uma segunda opção. Não. E assim, é uma responsabilidade nossa cuidar disso para viver melhor. Quando eu falei que contra fatos não há argumentos, porque, meu amigo, você pode querer dizer que havia muita gente falando que era uma teoria da conspiração, o painel do meio ambiente da ONU, né? Que era para poder as indústrias do primeiro mundo controlarem as economias do terceiro mundo. Verdade. Mas isso é um absurdo. Roger, a realidade é que todos nós estamos vivendo pior em relação à natureza. Verdade. Roger, em relação ao sul da Bahia, por exemplo, nós tivemos alguns períodos de seca, não é? 27, segundo eu li um livro desse, 1927... Em 1950 teve uma seca violenta, depois tivemos enchentes em 47, em 67 e 2021. E tivemos períodos de secas absurdas, não é? Como eu falei já, a 27, 40, 41, depois 54, depois tivemos a seca violenta na região inteira, que sofremos aqui em Itabuna muito fortemente, em 2016. Mas nós tínhamos uma média pluviométrica de 2.500 milímetros por ano. Isso aí era importante. Mas nos últimos 10 anos, o nosso sistema de chuva está muito fraco. As chuvas estão irregulares. Tipo assim, de 2.500 cair para 1.400. É cair demais, muito, né? Muito. Eu acho que se você fizer saem estudos aí do IMET, eu acho que o ano passado vai ficar em torno de 1.000 milímetros. E mal distribuídos. Mal distribuídos, o que é mais importante, né? Já temos aqui o quê? 48 dias sem chuva na região. Chuva forte, chuva que encha rio, não tem. Né? E o rio definhando a nossos olhos, né? Porque não tem a questão do tratamento de afluentes de esgoto, que não depende só de Itabuna, né? A bacia são 13 municípios. 13 municípios. E só Itajú do Colônia que tem um rio tratado, né? O esgoto tratado. Você acha que falta? Os outros, falta investimento. Os prefeitos não se conversam, não se mobilizam com os deputados da região. Tem que mobilizar os deputados do Congresso Nacional, o governo do Estado, sobretudo. O governo do Estado gastou um recurso importante em 2017, um estudo da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira. É um negócio maravilhoso. Se alguém quiser pesquisar no Google, bote lá. Estudo hidrográfico da bacia do Rio Cachoeira. É maravilhoso. Tem soluções para tudo, inclusive reflorestamento, criação de pequenas barragens para manter a água, cuidar, inclusive, da pastaria para não perder insumos para, né, o rio. O rio vira, na verdade, como se fosse um tanque hidropônico, né? Você vai botar alface ali, aqui no nosso caso é a baronesa. Mas assim, então é preciso que os prefeitos desçam do salto, os vereadores, os deputados estaduais, a classe política em tudo, e sobretudo as pessoas, mobilizar para exigir do governo do Estado, do governo federal, um projeto de manejo dessa bacia. A cada dia que passar, a cada ano que passar, vamos sofrer muito mais os efeitos nocivos dessa contaminação e dessa proliferação de baronesas. E a recuperação vai se tornar mais cara. E a questão não é só você deixar as praias limpas, na verdade, né? Eu acho que há uma grande viseira, uma grande vedação do olhar das pessoas, porque ataca a baronesa e não ataca o principal, que é o que cria, o que alimenta a baronesa, né? Eu tenho alguns amigos, inclusive um que é doutor em hidrologia aqui na nossa região, assim, alguns deles já falaram assim, nós temos uma região agrícola onde a maior indústria, que é a indústria agropecuária da nossa região e que está na ajusante do Rio Cachoeira, ela despeja um volume de efluentes produzidos por essa indústria agropecuária dentro do rio, isso precisa ser controlado lá em cima. É verdade. E veja que a barragem do Colônia em Itapé foi um negócio maravilhoso, não é? Porque regula o Rio Cachoeira,
lá a enchente de 2021, por exemplo, não fosse a barragem, e teríamos uma enchente maior do que a de 67, porque o volume de água foi muito maior. Cerca de 230 a 250 milímetros de chuvas numa bacia do Rio Cachoeira. Mas o que está faltando? Está faltando cuidados com relação à barragem, porque a barragem virou um criatório de baronesas. A água está lá, né, acumulada. Porque tem muito material orgânico também acumulado Isso, ali, né? E está lá. Se você fizer uma panorâmica na barragem do Colônia em Itapé, você vai ver que é um berçário de macrófitas. Né? Isso prejudica a vida dos Inclusive, teológica, né? Uma nova Peixe, planta, uma planta aquática que tem um nome popular. Orelha de rato. Alguns chamam de orelha de rato, mas ela parece um alfacezinho. Parece né? uma alface. Ela é mais agressiva do que a baronesa, Muito tanto mais. é que ela tem dominado o espaço. E você vê pouca baronesa hoje e mais essa outra planta. É verdade. E isso, ela impede que a luz penetre no rio. Isso. Isso vai empobrecendo o rio também. A fauna do rio. Diminui a quantidade de peixes do rio. Roger, você não perguntou no começo, não, mas vou lhe dizer assim. Até 1962, as crianças do meu bairro, Conceição, as lavadeiras do Conceição, que deixaram uma impressão maravilhosa nos padres capuchinhos que vieram lá da Itália para ocupar a paróquia da Conceição aqui em Itabuna, as crianças do meu bairro tomavam banho no rio e não tinha problema de saúde algum, né? E depois que o rio foi contaminado com essas coisas de esgoto, de insumos agrícolas, etc, a água do rio é imprestável. Primeiro que diminuiu a quantidade de peixes, né? Também, o peixe não vai viver num lugar desse. A gente tinha uma quantidade de espécies de peixe maravilhosa. Eu passava para a escola de Divina Providência aqui na barragem aqui do Conceição, e os pescadores pegavam ali acaris enormes, né? Peixes enormes ali, tainhas e robalos. E robalo é um peixe que exige água com qualidade, né? Então, assim, gente, o apelo que a gente faz aqui, eu que já estou me despedindo dessa cidade, sei lá, né, eu tenho a impressão que eu vou morar fora. Porque, assim, me deixam umas coisas assim muito tristes, sabe? O ataque às praças da cidade. Rapaz, A gente, eu sou muito emotivo. Mas a gente lamenta mesmo, porque, poxa, eu conheço, a minha cidade conheço Itabuna, eu moro em Itabuna desde 2003. Ou seja, há 22 anos que eu moro aqui em Itabuna. Isso. E a gente nunca viu as praças tão habitadas quanto agora. Muito. E beneficia, a maior parte da população se beneficia disso. Não, as praças estão assim maravilhosas. As famílias estão frequentando as praças. Viraram um atrativo para as crianças, que é uma coisa linda. Mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a gente está vendo que algumas pessoas simplesmente estão vandalizando as praças. Eu estou aqui chegando aqui de um evento lá no Califórnia, onde a praça foi destruída praticamente. E ali era uma praça que deveria estar bonita, arrumada para as crianças do bairro. Né? Porque o bairro Califórnia, por incrível que pareça, é o maior bairro de Itabuna. Tem mais de 15 mil habitantes. Então é um espaço público para todos. Aí vem um grupo pequeno de pessoas para destruir a praça. Isso me deixa triste demais, velho. Além das praças, a gente viu aí... Eu chego em Aracaju, eu fico fascinado com a beleza da cidade, porque as pessoas se preocupam com a cidade. Ninguém joga lixo na rua, espera o caminhão passar, faz a coleta seletiva. E a gente não consegue fazer isso. Itabuna e Ilhéus são duas cidades que as pessoas não conseguem ajudar os prefeitos. Não é? Já as cidades menores aqui, como Guaraci, Itajuípe, Itapé, Gandu, as pessoas têm um amor pela terra, têm amor pela cidade, e a gente, Itabuna e Ilhéus, não tem. É preciso educar melhor nossas crianças, ter uma preocupação com as crianças, porque assim, eu acho difícil mudar a cabeça do sujeito quando já está mais velho. Viu? A gente tem que ter um cuidado com as crianças, investir na educação nas escolas e apelar para as famílias ter esse cuidado, porque o dano social é muito alto. Jovem, quem chega de fora e vê a cidade como está bonita agora, diz, rapaz, que absurdo. A cidade evoluiu, está bonita. A Praça Camacan lotada todos os dias. A praça ali do Cacau lotada também. A pista de skate, as praças dos bairros, as pessoas visitando os idosos, as crianças, né, as mulheres grávidas e tal. E assim, gente, o que aconteceu em Itabuna assim? Coisa boa, coisa boa. Entretanto, tem essas coisas pequenas que nos deixam tristes. Assim, eu acho que cada um de nós deve limpar a sua própria porta, recolher o lixo na hora certa, fazer coleta seletiva,
Porque a cidade não é um espaço E muitas físico. vezes Somos as nós. pessoas que fazem essas coisas absurdas são aquelas que mais reclamam. Algumas Isso. reclamam e não fazem nada para melhorar. Não educam os filhos, não repreendem Então, os filhos. A minha recomendação é que as pessoas cuidem da praça, cuidem da rua que moram, né? Porque a cidade é cada um de nós, Roger. Assim, você tem filha pequena, eu tenho sobrinhos, tenho afilhados, e a gente sai com as crianças para a rua e o que elas veem é lixo. Como se a cidade não tivesse coleta seletiva, não tivesse mudado essa coisa do lixão, que era uma vergonha aquilo ali, e isso conseguiu fechar há 5 anos. Então, assim, Ilhéus e Itabuna tem que aprender a conviver em sociedade. Agora, no final de semana, né, no final de semana de janeiro, uma cidade ganhou 200 patinetes. Jogaram uma patinete da ponte do Pontal. Não, isso aí vai ser tema de uma conversa da gente aqui no podcast, com certeza. Trazer assim, educadores para aqui, Roger, para você entender a base da educação, o que estava vendo com as pessoas. É isso mesmo. A gente precisa cuidar melhor dessas crianças, dos nossos jovens, mostrar para eles o que é a realidade da vida em sociedade. Em nossas cidades. Porque não adianta você viajar para fora e ficar elogiando a vida terra dos outros. A terra dos outros. Você tem que fazer essa realidade aonde você vive. Exatamente. Tem 2 lugares que eu gosto de ir sempre. Um é Linhares, no Espírito Santo. Eu acho o capixaba é assim, cuidadoso com a terra dele, com o espaço dele. Até por uma questão da cultura, né, italiana que veio de fora e tal. E Aracaju, eu sinto a minha casa. Até talvez seja os meus, inclusive, meus antepassados sergipanos. É a casa de muitos antepassados dos itabunenses. Exatamente. Né? E conversando lá com alguns colegas de imprensa de Aracaju, muitos não sabiam, por exemplo, que Itabuna foi colonizada por famílias sergipanas. E quando eu falei assim, gente, vocês precisam ler sobre Firmino Alves, leem sobre a cidade de Itabuna, sobre Ilhéus e tal. Aquela cultura do cacau lá não nasceu por acaso, nasceu do esforço de sergipanos, foram para lá, abrir a mata, que é chamada de cabruca, olha o cacau de novo, e criar aquela civilização. A gente só não tem um sotaque de vocês, que eu acho muito bonito. Mas minha filha mora lá em Aracaju há 15 anos, e todo ano eu vou, e me sinto em casa. Aqui então, um abraço para o povo de Aracaju. Os sergipanos, né? Muito. Isso, então a gente pode fazer do lugar que a gente mora um lugar bom, mas isso demanda vigilância, esforço, cuidado. E cooperação. Cooperação, realmente, independentemente de quem seja o prefeito do momento. Não. O prefeito é um mero gestor e tem mandato. Não é desculpa você não ser alinhado ideologicamente com o prefeito A, B ou C para você cuidar do lugar que você vive. Exatamente. É ser muito mesquinho, ter uma cabeça muito pequena, quem pensa desse jeito. E o fato é que, repito, né, assim, a cidade não é a coisa física, a cidade são as pessoas. Porque, assim, nenhuma cidade sobrevive sem pessoas, tá certo? Só para fazer aqui um recorte, veja que na década de 70, né, depois da reaproximação dos Estados Unidos com a China, grande parte do parque industrial da cidade, então tido como a capital mundial do automobilismo, Detroit, né, foi para a China. Isso. Porque para pagar um trabalhador chão de fábrica em Detroit, o equivalente a $10. Na China, com $10, pagava 4 operários. 50 anos depois, Detroit abriu falência. Uma parte dela virou fantasma. Então, assim, é uma prova inequívoca de que as pessoas é que fazem as cidades, não o inverso. Se tivesse emprego nas pessoas e tal, a cidade tinha aberto falência, Detroit. Quem quiser pode ver mais aquele documentário Fahrenheit, né? Fahrenheit também. Né? E assim, vamos todos cuidar da cidade, vamos todos cuidar da nossa vida, dos nossos amigos, dos familiares, e fazer uma coisa nova, fazer um mundo novo. Aliás, todo ano, muda o calendário. As pessoas aqui não mudam. Ô, Luiz, você não sabe a satisfação que eu tive aqui de estar com você aqui nesse podcast. Eu acho que eu pedi a Deus que ele me iluminasse e ele botou o seu telefone na minha frente. Rapaz. Muito grato mesmo. Não, eu tô feliz, eu tô até frio aqui de emoção.
eu sou muito emotivo, Rogério. Acho que eu estou vivendo uma experiência de vida que sabe, não pensei em imaginar ter. A sua vida é rica, esse... rapaz. É por isso mesmo. Eu sou tão rico que eu não sei usar minha riqueza. O que você está fazendo está de bom tamanho, meu querido. É porque eu sou muito espirituoso, tá certo? Sou de uma família muito católica e espirituosa. E eu tenho, assim, paixão pelo que eu faço. Eu tenho paixão pelos meus amigos, paixão pela minha família e paixão pela minha cidade, cara. Pois é, esse cuidado que você sempre teve com o seu trabalho foi uma das coisas que me encantou quando eu trabalhei com você. De ter esse cuidado, esse zelo com o que você faz e que você faz bem feito. Isso aí, pra mim, foi um exemplo, foi algo que eu tomei pra mim, que fez parte da minha construção como profissional. Muito obrigado. Muito grato mesmo. Muito obrigado. Por esse momento aqui. Você é um ser generoso. Grato. Eu também sou, assim, muito grato a você por ter aqui participado com a gente da primeira edição, dessa edição de abertura. E eu vou aproveitar aqui esses minutos finais para fazer alguns convites para as pessoas que estão aqui nos assistindo, porque é o seguinte, ao longo desses anos todos em TV, você aí que se acostumou a me ver nas televisões aqui da região, você também se acostumou a me enviar solicitações de reportagens. Sim. E como prestar esse serviço, dando vez e voz às pessoas, é realmente algo que me emotiva, me deixa feliz. Eu criei um canal no YouTube que eu vou estar ativando. Porque assim, eu criei esse canal, Luiz, ano passado, mas devido a questões contratuais com a TV que eu estava trabalhando, eu não pude colocar no ar. Uhum. Então, eu vou reativar esse canal no YouTube e vocês podem sim começar a frequentar esse canal, mandando para mim sua solicitação de reportagem, que eu vou. Pode ser uma questão de infraestrutura, ou um serviço público que não está funcionando bem, pode ser alguma coisa que você gostaria de mostrar, mas na grande mídia você não teve espaço. Manda pra gente aí, manda que nós não vamos deixar você perder essa referência, que é mandar essas matérias para mim e a gente ir lá fazer no local. Tá, eu lhe garanto que em relação ao serviço público e às suas deficiências no cuidado da cidade, vamos estar sempre atentos para atender os pedidos aqui. Porque não é simplesmente uma denúncia, é a gente mostrar aquela demanda social e no gestor público que é responsável, seja Estado, município, governo federal, e procurar entender por que aquilo está acontecendo daquele jeito e que encaminhamentos podem ser dados. No tocante a Itabuna, se eu estiver aí na prefeitura, eu tenho o maior prazer em atender as solicitações aqui do seu podcast, como eu faço com as emissoras de rádio, TV, diariamente, embora alguns colegas não entendam. Que é assim, a capacidade de resolução dos fatos, das questões, às vezes fica aquém da nossa vontade. Mas é muito bom que as pessoas façam críticas, reivindicações, porque o poder público não tem a capacidade de estar em todos os lugares o dia todo. Precisa que as pessoas mobilizem de um jeito certo, de uma forma educada, de uma forma... referência, né? Olha, gente, tem aqui uma falta de lâmpada, tal, rua tal, número tal, bairro tal. Pronto. Assim, a gente eu gosto pessoalmente desse trabalho, porque a prefeitura não faz mágica. Exatamente. A prefeitura atende as demandas das pessoas. Ele é um poder executivo. Isso. Mas como você diz, a cidade é feita pelas pessoas. Isso. Elas precisam se entender partícipes desse processo. Exatamente. Elas precisam participar. E aqui você vai ter um canal aberto para participar. Anota esse telefone aqui. Pense num telefone cheio de 9, meu amigo. É 9999-7199. Para não te confundir, eu vou colocar na descrição, tá? Você pode mandar para esse zap que nós vamos, pode ser foto, vídeo, áudio, não importa. Interaja com a gente, nós vamos até você fazer essa reportagem. Se tiver uma campanha também que você queira ver divulgada aí, não está conseguindo botar essa campanha para rodar na grande mídia, a gente vai mostrar. Eventos esportivos, dia 21, 22 de fevereiro, vamos ter uma etapa do Baiano, na Liga Baiana de skate, lá na pista de skate. Eu não corrigi. E nós vamos aí bater um papo com a galera da Liga para saber a possibilidade de a gente transmitir ao vivo esse campeonato através do nosso canal aí no YouTube. Aqui nós vamos mostrar reportagens, as mais diversas, mas vamos também abrir espaço para a galera do esporte. Isso, abra espaço e abra o coração. E tenha certeza que vai ser tudo bem. Vai ser sim. Pessoal da arte também, pessoal aí pessoal sempre tiver interação muito boa com os grupos de artistas da nossa região. Você que tem um evento que vai acontecer no próximo fim de semana ao do podcast,
manda pra gente que a gente divulga. Por exemplo, esse programa está indo ao ar dia 13 de janeiro. Você tem um evento aí no dia 17 e 18. Se esse programa, por exemplo, não fosse o primeiro, nós estaríamos aqui já divulgando o seu evento do dia 17 e 18. Então, sempre mande pra gente com antecedência de 15 dias, que a gente programa direitinho e no final do podcast a gente vai estar aí divulgando o seu evento também. Tá certo? Maravilha. Vou colocar na descrição aí o telefone do nosso Zap para você ativar. Quem vai ativar esse canal no YouTube é você, tá bom? E eu fico muito feliz, Luiz, de a gente poder ter conseguido bater esse bate-papo aqui e fazer com que as pessoas nos conhecessem melhor e conhecer também um pouco mais da história da nossa região. Muito grato. Ótimo, porque a minha experiência foi boa, eu estava temeroso, eu sou medroso em relação à entrevista, porque eu sou sabe, assim, acho que jornalista não deve falar as coisas. Gosta de fazer, né? Eu gosto de fazer, eu não gosto de dar entrevista não, porque eu me policio muito, eu tenho uma cabeça muito aberta, leio sobre tudo, sabe, eu gosto muito de discutir as coisas que eu leio. Então eu me policio muito, até pelas minhas posições que eu tenho como profissional, né? Então, assim, eu não quero causar constrangimentos, causar inimizades, causar problemas a ninguém. Eu vou buscar sempre viver em harmonia. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui desse jeito. Não tenha dúvida. Meu amigo. Foi a sua alegria estar com você. Muito grato. Valeu mesmo, Luiz. Valeu. E grato a você também por ter nos acompanhado nesse nosso primeiro programa. Um grande abraço, fique atento às nossas redes sociais, porque nós vamos estar aí interagindo cada vez mais. YouTube, Instagram, Facebook, tá? Fique ligado. Um grande abraço e até a próxima semana.